Bem-vindos ao Intervalo Literário. Meu nome é Bruno e hoje a gente vai conversar sobre o Inquérito do Fim do Mundo. Esse livrinho aqui, que tem 220 páginas, super fácil de ler. É um livro sobre uma atualidade, sobre algo que está acontecendo desde 2019 no Brasil, ali no STF, né, lá nos grandões. E a gente às vezes não sabe o que está acontecendo, não sabe porque as pessoas reclamam tanto desse inquérito, que é ali o inquérito das fake news, né, que foi instaurado pelo STF para investigar, né, as notícias, as falas, opiniões de pessoas que atacam a Suprema Corte ou os seus membros particulares e os familiares dessas pessoas. Então, todo mundo que fala contra alguém do STF é investigado por esse inquérito. Então, como será que isso, né, é recebido aí pela comunidade jurídica do Brasil e como que eles estão encaixados, né, dentro da Constituição Federal, se é da competência deles, se eles podem abrir esse inquérito, quando é que o STF pode investigar alguém, fazer o papel ali, né, de delegados, depois de promotores e tudo mais. Então, assim, é um livro de atualidade, não é um livro clássico e às vezes a gente pode pensar, será que é uma perda de tempo, né, parar para poder ler um livro que não seja um clássico, já que a gente está em busca, né, pelo menos é a vibe do pessoal aqui, de buscar uma educação, né, um pouco mais completa, né, de, como é que eu vou dizer, tapar os buracos, né, da nossa educação, lendo grandes literaturas, lendo bons livros de filosofia, de história e tudo mais. Bem, ler esse livro pra mim foi ótimo. Por quê? Primeiro, porque deu um stop ali, né, nos dramas familiares, nos dramas econômicos, nos dramas da gravidez, tudo isso meio que tava abarrotando a minha cabeça. E eu falei um dia assim que eu tava muito nervosa, falei, vou ler qualquer coisa. Vim na minha estante, vi um livro que não tinha absolutamente nada a ver com religião, ou maternidade, ou educação de filhos, ou qualquer outra coisa. E falei, é esse mesmo que eu vou ler. Eu vou ler um livro sobre jurídico. Vou ler um livro jurídico aqui de treta atual. E o legal é que eu consegui entender melhor o afã ali, né, o borbulhar daquelas manifestações do 7 de setembro a respeito da liberdade, né? E por mais que estivesse bem assim no imaginário, né, que realmente poderes, né, como o STF se colocando como julgadores, como editores do Brasil inteiro, né, como disse lá, acho que foi o Fux que falou, mesmo estando assim latente, né, que isso é uma coisa ruim, que um poder dado para alguém que não pode ser parado é ruim, eu não entendia exatamente o que estava acontecendo. Então, nesse livro aqui, de forma bem didática, os autores dos artigos, que são juízes, né, que são pessoas que estão envolvidas com esse mundo, acabaram me explicando por que que não pode, por que que o inquérito 4781 está fora. É esse mesmo número do inquérito, esse mesmo, 4781 do STF, está fora ali da competência do STF, e eles mostram muito mais, eles mostram as consequências disso, eles mostram como que isso avilta mesmo a Constituição, como que eles passaram por cima do Ministério Público, da Procuradoria-Geral. Olha, foi assim, uma leitura muito boa. Não tem uma linguagem totalmente acessível, porque tem coisa que eu não entendo mesmo, e aí você tem que ou ler as notas aqui, ou dar uma pesquisada no Google, se você quiser se aprofundar, mas também não é impossível, gente, eu entendi o que eles falaram, só não entendi alguns jargões, mas isso é fácil, a gente dá uma lida nas notas, tem bastante nota, e também eles trazem textos, né, da Constituição, então traz trechos ali que vão explicando o que eles estão falando. E isso é muito interessante, porque às vezes até o próprio STF já falou contra a atitude que ele está tomando. Então ele traz trechos também de pareceres ali dos ministros em outros casos. Principalmente do Alexandre de Moraes. E aí, os juízes que escreveram, são 8 artigos, né? Eles foi o Kleber de Oliveira Tavares Neto, o Flávio Morgenstern, é assim que fala? Morgenstern? Não sei. Esse moço é conhecido, né? Ludmila Lins Grilo, que é uma juíza que eu, assim, olha só, essa aqui eu conhecia. Eu gosto muito da juíza porque ela fala, tem umas palestras dela falando sobre ativismo judicial naquela época de... Ai, gente, da questão da transfobia. Ela falou bastante sobre isso. Marcelo Rocha Monteiro, Marcelo Salomão, Márcio Luiz Chila, Rogério Greco e Sandres Esponhols. Tá escrito aqui, depois vocês vão ver. Aí são 8 artigos e eles pegam desde o início da treta, desde o início ali,
né, em 2019, em que pessoas chegaram a falar, que falaram mal mesmo no Twitter dos ministros, ameaçaram e tal. E eles pegaram aquilo, realmente é uma coisa errada, né? Você pegar e falar uma coisa ruim de uma pessoa e fazer uma ameaça é uma coisa ruim. Só que ameaçar uma pessoa só é punível, assim, até onde eu entendi, se aquela pessoa realmente estiver planejando, se você conseguir provar que aquela pessoa está planejando e que ela tem meios para fazer aquilo. Então, você falar, simplesmente falar, não é crime, entendeu? Mas se a outra pessoa que se sente ameaçada conseguir provar que a pessoa tem meios para fazer aquilo e realmente pretende fazer aquilo, aí sim. Agora, como que você faz isso? Como que você, ofendido, né, você caluniado, vai abrir um processo contra essa pessoa? Gente, começa lá no beabá, é uma denúncia, você faz uma denúncia, vai acontecer uma investigação, essa investigação vai ser submetida ao Ministério Público, o Ministério Público vai abrir um processo, e aí que a pessoa vai virar um réu e que você vai lá, você e seu advogado, o mocinho seu advogado, e vai lá na frente do juiz pra ver. É assim que funciona, entendeu? Eu lembro do Bernardo Kister, né, que teve suas coisas né, pegas assim à força, e os advogados começaram, poxa, tudo bem, vamos lá, deixa eu defender o meu cliente. Eu quero ver os autos, que esse é um direito do advogado, é uma coisa que está em lei. O advogado tem direito a acessar o auto para poder defender o seu cliente. Eles não podem, é um inquérito que está em sigilo. Então, ele é muito esquisito, cara. E aí, quando aí vem um outro artigo que vai falar de quando a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, pediu, né, os autos para poder, né, pediu para poder ver o inquérito e ela não recebeu essas informações. Aí ela faz uma tentativa de arquivamento. Tentativa, olha só, é dela, ela tem que fazer esse arquivamento, porque existe lá os critérios para você arquivar, né, um pedido de denúncia. E aí ela fala, gente, mesmo quando vocês mandarem, eu já sei que tá errado, porque é assim, essa. Aí ela tentou fazer esse arquivamento, não conseguiu, e partes do inquérito foram sendo mandados para outros, né, para o Ministério Público, e esses pedacinhos do inquérito foram sendo arquivados exatamente porque aquilo que a Raquel Dodge tinha falado estava correto, de que essas provas foram obtidas de forma errada, porque o inquérito foi instaurado de forma errada. Então, olha que loucura, né? Porque realmente o STF, ele conseguiu, dentro das brechas ali, ele conseguiu instaurar um inquérito que ninguém consegue parar, que não tem um crime especificado, e aonde ele assume vários papéis dentro desse processo jurídico. Mas espera lá que a gente vai organizar tudo isso que eu tô falando. A primeira coisa, assim, mais que a gente tem que deixar bem explícito é que não existe o crime de fake news, né? No direito do Brasil, não existe crime se ele não estiver especificado em lei. Então, fake news, ou seja, uma coisa que você fala que é mentira, uma coisa que você inventa a respeito de alguém, que você noticia, não é crime, entendeu? É horrível, é imoral, é chato pra caramba, porque você tem que ficar conferindo e tal, mas não é crime. Entendeu? Não tá especificado lá crime de fake news. Até porque se você instaura esse crime de fake news, você instaura um tribunal da verdade, né? Então, assim, já existe isso, já existe um tribunal onde se você é caluniado, você pode já entrar, porque aí está especificado o crime. Agora, fake news, não. Então, essa coisa de uma notícia falsa, de uma estatística falsa e tal, isso não é crime. Não é crime. Não é que não tá certo, mas não existe a tipificação desse crime. E logo nos primeiros artigos aqui do livro já tem um resumo que eu acho muito legal, né? Que ele diz o seguinte: o inquérito viola o chamado sistema acusatório ao concentrar várias funções processuais em uma única pessoa. Então, por exemplo, dentro do processo acusatório você tem a vítima que denuncia, você tem o delegado que, né, vai fazer a investigação, você tem o Ministério Público que recebe a denúncia e que pega tudo isso, o inquérito, pega todas as provas e fala assim, beleza, isso aqui dá um processo. E aí vai dar continuidade àquele processo, enviando para um juiz, que é um juiz que seja da competência dele, né, o juiz natural ali da causa, e aquele juiz vai, imparcialmente, vai presidir aquele processo para dar a sentença. Então, o STF, ele é vítima, né, porque ele tá investigando algo a respeito, né, que ofendeu a ele mesmo, e ele é o delegado, ele está fazendo as investigações, ele está juntando provas, ele é
o Ministério Público, porque ele está montando esse processo, ele já aceitou o processo, entendeu? Então, a Raquel Dodge tentou lá fazer o arquivamento, não conseguiu. E ele pensa bem, né? Que o juiz, ele vai ter que submeter esse processo a um juiz menor que ele, ou ele mesmo. Então ele ainda pode ser o juiz ainda. Gente, tudo isso é o que eu tô entendendo. Pelo amor de Deus, me corrijam aqui embaixo, tá? Tá, o inquérito viola o sistema acusatório, porque ele assume todas as pessoas, né? Todas as personagens do processo acusatório. Não pode, porque senão você não tem imparcialidade. Se você é vítima de alguma coisa e você está investigando um crime que você tem certeza que foi cometido contra você, é claro que todas as provas vão coincidir ali para acusar, né, aquela pessoa. O inquérito viola a titularidade do Ministério Público para a condução da investigação e para promover o arquivamento dos autos, né? Eu já falei, a Raquel Dodge arquivou e ele cagou para ela. O inquérito se presta na prática exclusivamente a perseguição de críticos, porque ele não, né, ele pega tudo aquilo que fala mal dele e persegue, né, e vai lá com poder de polícia, tira o celular, tira o computador, cerceia a comunicação. Então, pessoas que vivem, por exemplo, da comunicação em redes sociais, elas têm seus perfis retirados do ar. O inquérito viola os termos do próprio regimento interno do STF. Por quê? Porque existe um lugar no regimento do STF, eu acho que é o artigo 13, não, 43 a 45, que prevê a possibilidade de instalação de inquérito. Mas para apurar o quê? Crimes cometidos dentro da sede do STF ou envolvendo pessoas sob a jurisdição do STF, que é a questão do foro privilegiado, né? E esse artigo 43 a 45 não foram recepcionados pela Constituição. Então já era, né? Então, e crimes cometidos na internet não foram cometidos na sede, né, do STF, a não ser que o STF queira dizer que toda a internet é a sede do STF. Isso é complicado. O inquérito não traz qualquer fato definido a ser apurado. Eles não definiram o fato, eles colocam lá fake news, notícias, não sei o quê, notícias fraudulentas, denunciações caluniosas, ameaças e infrações revestidas de ânimos caluniante, difamante e injuriante, que atingem a honorabilidade e segurança do Supremo Tribunal Federal e seus membros familiares. Então, né, não tem fato definido, tipo assim, é essa notícia aqui, a gente tá pesquisando essa notícia aqui que tá errado. Não. Qualquer coisa pode entrar dentro do inquérito se eles julgarem que são notícias fraudulentas contra o STF, certo? O inquérito viola o devido processo legal ao investigar pessoas sem prerrogativa de foro do STF, né? Então ele estendeu as suas mãos para toda a sociedade e não obedece mais essa questão do foro, né? E o inquérito cria um tribunal de exceção no Brasil, exatamente, porque não se encaixa dentro do processo acusatório. Ele é uma coisa... Ele tem até um artigo que fala aqui que ele é tão discrepante que você não tem nome para ele, entendeu? Porque ele fala, inquérito é isso, denúncia é aquilo, crime é isso. Mas o que é esse negócio que o STF tá fazendo? Não tem nome, né? Então, aí tem esse resumo aqui que eu achei maravilhoso. No entanto, não há permissivo constitucional para restringir a liberdade de expressão no seu sentido negativo, ou seja, para limitar preventivamente o conteúdo do debate público em razão de uma conjectura sobre o efeito que certos conteúdos possam vir a ter junto ao público. E ainda tem esse detalhe que é a questão da censura, porque se você pega uma pessoa que falou alguma coisa que você ainda não conseguiu dar uma sentença para aquele suposto crime, e fala assim, você não pode mais falar, acabou. Você vai ter o seu perfil no Twitter, no Facebook, no Instagram, tudo parado. Você está censurando aquela pessoa, porque você está proibindo aquela pessoa de falar antes mesmo dela cometer algum crime nesses meios de comunicação. Tem uma explicação interessante aqui do sistema acusatório, e tem uma parte que fala assim, em qualquer dos exemplos acima, que dá vários exemplos, eu tô falando, esse livro é bem didático, a iniciativa jamais será do juiz. Um juiz, não, mesmo, pega um juiz aí, o João é juiz. O João viu um crime cometido, assim, ele viu, ele tava lá. Ele não pode abrir um inquérito por conta dele daquele crime. Você tá me entendendo? Ele é testemunho daquele crime e ele não pode fazer absolutamente nada, entendeu? Ele não pode começar um processo e ele não pode ser juiz daquela causa. Se ele fizer uma denúncia, digamos que um juiz fez a denúncia de um crime, ele vai passar longe daquilo. Ele não vai ser o juiz natural daquela causa, entendeu? Porque ele tem que ser imparcial. Se nada lhe for pedido pelo delegado ou pelo promotor, ele nada fará naquele inquérito. Quando é que o juiz se envolve no inquérito? Quando você precisa fazer, por exemplo, uma apreensão, entrar na casa para poder pegar alguma coisa, porque você está investigando. Aí eles vão lá no juiz e pedem permissão. Quando precisa fazer uma prisão preventiva, por exemplo, aí o juiz libera. Mas ele não tem
ele não vai fazer isso se envolvendo no inquérito. Ele só vai assim, não pode fazer ou não pode fazer porque não cabe. É assim que o juiz se envolve no inquérito, ou seja, muito pouco. Pra quê? Pra quando a causa chegar nele, ele não ter já se envolvido com aquilo. E o que o STF tá fazendo, ele está super envolvido, como eu disse, ele é a vítima, entendeu? Então, já tá errado, né? Dentro do sistema acusatório básico do Brasil, esse negócio já tá errado. É muito interessante também que ele vai fazer uma... Eu não lembro aqui quem foi que falou, mas em um dos artigos ele fala que o processo do inquérito do fim do mundo, ele é orwelliano e ele é kafkaniano. Aí ele chama de processo STFiano. Por quê, gente? Orwell vai ter ali, né, aquela coisa de um juiz que vai dizer se a pessoa tá pensando algo errado, se a pessoa, né, o sistema ali acusatório do George Orwell é muito parecido com o do STF agora. Ele é líquido, né? Ele pode ser qualquer coisa pode ser um crime desse inquérito, porque ele não tem crime definido. E ele também é Kafka. Gente, vocês já leram o processo de Kafka? É exatamente aquilo, você nunca vai saber o que é. O Joseph K. fica ali correndo atrás pra saber do que ele tá sendo acusado, igual os coitados que estão sendo acusados aí pelo inquérito do fim do mundo, e os advogados não conseguem, eles conseguem ver uma partezinha, sabe? É um negócio tão grande, já se tornou um processo tão grande que ninguém sabe. Aí eu lembro do K lá no tribunal, né, andando pelas ruelas ali, procurando a portinha que ele tem que entrar pra ele poder entender o processo dele, aí ninguém atende ele. Ai, aquele livro, gente, quando ele falou que o processo parecia do Kafka, eu falei, exatamente, ninguém vai entrar nesse negócio e vai desembolar esse novelo pra ter certeza do que tá acontecendo, igual o K mesmo, coitado. Aí você me pergunta assim, mas Bruna, o que que eles deveriam fazer, né? O que que, por exemplo, o nosso querido ministro Alexandre de Moraes, né, o que que ele deveria fazer nessa situação de denúncia? Se ele tá se sentindo ameaçado, se ele tá se sentindo injuriado, se ele vê nessas postagens algo que vai trazer risco pra reputação dele, pra reputação da sua família. A gente entende, eu entendo, é sério, eu entendo que ele ficou muito nervoso com o que aconteceu, sabe? E que ele tinha que fazer alguma coisa. Só que, vamos lá, o que que esse... Ó, vou até falar quem é que falou, pra não parecer que sou eu, né? O Kleber. O Kleber diz o seguinte: um cidadão comum, e nesse caso um ministro do STF é um cidadão comum, porque ele vai assumir o papel não de juiz, não de ministro, mas de vítima. Teria que procurar um advogado para que este entrasse com uma ação junto a uma vara civil estadual, já que durante o inquérito a vítima, em regra, não tem capacidade postulatória alguma, ou esperar que o autor do fato fosse processado criminalmente para só então, como assistente da acusação, requerer alguma medida cautelar. Mas para isso, o ministro teria que se submeter a um juiz normal, né? Um juiz que ia começar todo um processo normal de investigação. Só que não deve, né, passar para frente. Acho que já aconteceu vários casos aí em que caso de fake news já foi arquivado, porque não é prova, não é crime tipificado, gente, vocês estão entendendo? Então, se um juiz normal, comum, pega a causa, ele vai ler e vai falar, gente, fake news não é crime, então não passa, certo? Eu acho que nem chega no juiz. Acho que o advogado entra lá com o processo do Ministério Público, acho que nem chega no juiz porque é arquivado. Essa questão do inquérito ser, assim, imparável, né? Ele é imbatível, gente. Quando eu terminei de ler esse livro, eu fiquei com uma desesperança, assim. Falei, gente, como que pode alguma coisa... Eu que sou burra, né? Eu que sou totalmente leiga, já vi que o negócio tá errado. Como é que esse inquérito continua? Como é que não tem ninguém que tenha força policial pra... Vocês viram aí, né, como é que é o meu toque pra ligação aqui, né? Então, é desse jeito. Eu já me sinto preparada pra qualquer bombardeio, pra qualquer maluquice que acontecer no mundo, porque eu já coloquei esse toque, assim, bem pra me despertar mesmo pro apocalipse. Tô sempre pronta. Mantido, né, vamos falar sobre o fato do inquérito ser imparável. Mantido incólume o fatídico inquérito pelos pares que notoriamente se intitulam vítimas dos crimes perpetrados pelos investigados, o referido procedimento nada mais revela do que a profunda crise de legitimidade do Poder Judiciário e, mais grave, a ausência de mecanismos suficientes para debelar esse estado de exceção no âmbito da responsabilização dos magistrados da Corte Superior diante da cogitação de cometimentos de abuso. É aquilo, né? Não existe mais a balança, não existe mais algo que vá contrapor o poder do STF, né? Ele conseguiu uma brechinha assim tão bem colocada que ninguém pode parar esse negócio. É impressionante.
E eu terminei de ler, né, esse livro exatamente com aquela sensação que eu falei com vocês, de que não tem jeito, é uma coisa que vai morrer, em algum momento tem que morrer isso, ou se não morrer, né, você não vai começar a não poder falar nada. Porque se eles entenderem, por exemplo, se esse vídeo, eles entenderem que é uma ofensa a eles, eu posso começar a ser investigada, entendeu? Então é muito complicado, porque eu não posso recorrer a ninguém. Eles são o STF. Como é que eu vou recorrer a quem? Se nenhum advogado que eu contratar vai poder me defender direito, porque ele não vai conseguir ler os autos do negócio. Entendeu? É muito perigoso. É realmente o inquérito do fim do mundo. O nome é muito bom mesmo. Obviamente que a parte de tecermos considerações técnicas críticas a respeito dessa malfadada investigação instituída pela presidência do Supremo Tribunal, o compromisso de honestidade nos obriga a concluir que inexiste solução mágica a curto prazo para debelarmos esse preocupante cenário de exceção no ordenamento jurídico brasileiro. Aí, lá no final, no último artigo, nós vamos ter uma explicação teórica sobre o que está acontecendo, que é o ativismo judicial. E por que esse ativismo judicial acontece, que tem a ver ali com o comunismo cultural, né? É comunismo cultural? Não é assim que fala não, gente. O marxismo cultural, aonde as pessoas se veem como modificadoras da realidade pela sua ação política. Então, por exemplo, os professores, né, os atores, todos eles começam ali como filósofos orgânicos, né? Os intelectuais... Gente, hoje eu tô boa, né? Os intelectuais orgânicos ali da sociedade vão começar a mexer na cabeça das pessoas para aceitarem o comunismo de forma que quando o comunismo for implantado, as pessoas já estão acostumadas, porque elas já pensam como comunistas. Elas acham que elas são democráticas, que elas estão vivendo em liberdade, mas na verdade elas defendem ali comportamentos dos políticos, principalmente, né, da autoridade, que são próprios do comunismo. E aí, o ativismo judicial... É claro, né? É óbvio. Isso, essa juíza, né? A Ludmilla, ela fala muito sobre isso, de que os juízes são ensinados na faculdade, os advogados são ensinados na faculdade, de que eles devem ir além da lei. Que o positivismo, ou seja, de cumprir a lei, o que está escrito na lei, é uma coisa, assim, opressora. E que o juiz deve ser né? Sei lá. Ele deve ser um ativista mesmo, onde ele vai interpretar a lei de forma em que ele venha modificar esse panorama que está errado. Você cumpriu o que está na lei, está errado. Aí, um crime que não é tipificado, que é o fake news, passa a ser motivo de inquérito por uma pessoa que é a vítima. Então, aí explica. E como que isso é aceito, né? Como que as pessoas ainda acham legal alguém ser preso, né, por ter feito uma fake news. Porque tá sendo conveniente para ela, porque esse poder, ao contrário, ninguém ia gostar, né? Então, por exemplo, se uma pessoa é presa por falar qualquer coisa num palanque do PT, por exemplo, não pode ser preso. Tanto que teve um cara por aí que, lá naquele perfil da Jessicão, em que um cara tá falando sobre degolar o empregado ir pro serviço pensando em degolar o seu empregador, né? Esfolar o seu empregador. Aí você fala, vai se um cara fala um negócio desse e ele é direitista, ou pelo menos ele não é petista, se ele tá vestido verde e amarelo e fala um negócio desse, por exemplo, meu Deus do céu, o cara tá preso, ele tá ferrado na vida dele, entendeu? É isso, né? Aí ele vai explicar a teoria crítica do direito, ele vai falar sobre Antônio Gramsci e também vai falar sobre como que a nossa Constituição dá margem para isso, tá? Ele vai falar sobre Gramsci no Brasil, e ele vai citar todos os livros. Então, assim, se você gostar dessa parte do livro, você pode pegar toda a bibliografia que ele usou e dar uma lida. Eu acho isso muito bom nos livros. É você poder caminhar o caminho que essas pessoas fizeram, né, para chegar a essas conclusões. Então é isso, gente. Deixa eu pegar o livro aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi uma leitura muito fácil. Eu só li em mais tempo. Poderia ter lido mais rápido, mas... é porque realmente tá difícil parar pra fazer leituras, assim. E a última leitura que agora eu tô fazendo, tô terminando de ler, Parto Sem Dor. Onde que tá o livro? Não sei. Tá em algum lugar por aqui. Eu tô lendo Parto Sem Dor, tô terminando já. E a próxima resenha deve ser dele, né? Vamos ver. E também tenho que terminar a formação da personalidade. Mas tá tudo muito lento nesse canal, gente. Vocês me perdoem, tá? Mas vai dar tudo certo. É isso. Ai, que calor. Tchauzinho e até o próximo vídeo.